Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco sobre as questões relacionadas aos Estados Unidos, a geopolítica dos Estados Unidos na sua ação na Ásia Ocidental, Oriente Médio e na Ásia Central. Trata-se de uma região no mundo muito importante, uma região do mundo muito importante, na qual os Estados Unidos têm agido de uma maneira mais ou menos contraditória nos últimos anos. Como nós poderíamos entender essas contradições das ações dos Estados Unidos, em especial no século XXI? É o que eu vou tentar tratar com vocês a partir de agora, nesse vídeo relativamente ensaístico acerca dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, na Ásia Central. Nós vamos tentar entender os atores principais que definem a geopolítica americana nessa região e como esses atores podem gerar aparentes contradições na forma de agir dos Estados Unidos, tá certo? Então vamos começar. Estados Unidos na Ásia Ocidental e Central. Aqui nós temos os Estados Unidos e a ação política dos Estados Unidos, tanto no cenário doméstico americano quanto no cenário internacional, regional, mundial, é pautada a partir de determinados atores políticos, que têm pesos políticos distintos na ação dos Estados Unidos. Pensando na ação geopolítica em escala mundial, da maior potência mundial atual, os Estados Unidos, nós poderíamos pensar que esta ação geopolítica é organizada a partir de setores especializados do governo americano. Eu coloquei para vocês aqui o Pentágono. É organizada a partir dos filtros que são definidos a partir do Congresso dos Estados Unidos. Entretanto, existem outros atores políticos para, como eu disse, o cenário doméstico ou o cenário internacional, ou o cenário mundial. Entre outros, eu coloquei para vocês as empresas de petróleo, que podem ser de capital majoritário de acionistas americanos ou não, tá certo? De empresas americanas ou não, mas elas têm capacidade de pressão sobre o governo dos Estados Unidos. Coloquei ainda para vocês as indústrias de armamentos, indústrias como a Boeing, né, investem fortunas na produção de armamentos e precisam de contratos de compra e precisam de guerras, através das quais haja justificativa desses contratos de compras. E ainda o lobby israelense sobre o governo americano, sobre o Congresso dos Estados Unidos. E vejam um detalhe, eu gosto de chamar de lobby israelense e não de lobby judeu ou lobby judaico, não é? Porque essa outra expressão é carregada de forma indisfarçável de antissemitismo. Não é uma questão religiosa, não é uma questão do judaísmo, é uma questão política ou geopolítica ligada ao governo de Israel e não à religião judaica. Há então um lobby israelense na sociedade americana que tem capacidade de pressão especialmente sobre o Congresso e também sobre o poder executivo dos Estados Unidos, tá certo? Vamos ver como se organizam essas forças na ação política dos Estados Unidos em diferentes eventos na Ásia Ocidental, Oriente Médio e na Ásia Central. Né? Vamos partir dos anos 1980, quando a gente vai concluir talvez o chamado primado da geopolítica neste contexto, tá legal? Nos anos 1980 tinha acabado de ocorrer a Revolução Islâmica no Irã. O Irã era governado pelo rei Reza Pahlavi, um aliado dos Estados Unidos, e passou a ser governado em uma estrutura republicana pelos ayatolás na prática, a partir do Conselho de Guardiões, formado pelos religiosos xiitas mais conservadores e anti-americanos. Então aí aparece um problema para os Estados Unidos. O grande aliado americano na região da Ásia Ocidental, Ásia Central, Irã, torna-se um país anti-americano através do crescimento do xiismo político. Lembrando que xiismo é uma das vertentes do islamismo. E como deter, como frear o crescimento do anti-americanismo através do avanço do xiismo político, através da guerra Irã-Iraque, e através disto nós entendemos, por exemplo, este episódio com Donald Rumsfeld acordando venda de armas dos Estados Unidos para o Iraque na guerra Irã-Iraque, objetivo deter o crescimento do xiismo político. Eu coloquei para vocês, Estados Unidos vendem oficialmente armas para o Iraque. Tem algum outro jeito de um país vender armas para outro país? Sim, claro que tem. Para o Irã.
os Estados Unidos vendiam secretamente armas para o Irã, né, e de modo a que isto tenha deflagrado o chamado escândalo Irã-Contras, que gerou uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso dos Estados Unidos. O objetivo americano talvez fosse, além obviamente de vender as armas, né, um ganho para a indústria de armamentos, mas também a prolongação desta guerra, tá certo? Quanto maior o tempo de guerra, menores as possibilidades do crescimento político regional do xiismo anti-americano do Irã. E isso parece que funcionou. A guerra durou bastante tempo, durou até 1988. E lembre-se do problema, o xiismo iraniano anti-americano, que no início da guerra, né, encontrava preços de petróleo muito elevados, lembrando o Irã e o Iraque são grandes exportadores de petróleo, membros da OPEP. O Irã estava fortalecido economicamente com os preços do petróleo tão elevados da segunda crise do petróleo. A guerra vai durar bastante tempo, a guerra vai destruir a economia iraniana e ao final da guerra, em 1988, o preço do petróleo está bastante reduzido. Parece que o objetivo geopolítico americano de enfraquecer o xiismo iraniano funcionou. Mas não foi só o xiismo iraniano que ficou enfraquecido, também o Iraque que era um aliado meramente conjuntural dos Estados Unidos, venda de armas para o inimigo comum que seria o Irã, tá certo? Agora, em 1989, o Iraque está tão enfraquecido quanto o Irã depois da guerra. Para tentar superar essa situação, vem o episódio de 1990, a invasão do Iraque sobre o país vizinho ao sul, Kuwait. O Kuwait é muito pequenininho, o Iraque tem uma extensão muito maior em território, mas o Kuwait tinha maior produção, maiores reservas comprovadas de petróleo em 1990. Com isto, o Iraque consegue deter mais reservas mundiais de petróleo, participar mais do comércio mundial do petróleo e, com maiores exportações, ter ganhos tanto econômicos quanto políticos. O problema, entretanto, é para os Estados Unidos, e lembrando do primado da geopolítica. Os Estados Unidos eram, na época, 1990, o país terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Ele só perdia em produção para a União Soviética e a Arábia Saudita. Ele era, entretanto, o maior importador mundial de petróleo. Petróleo era, portanto, fator de segurança para os Estados Unidos. Será que é possível para os Estados Unidos permitirem que um país governado de uma maneira autoritária, presidência do Saddam Hussein, seja controlador da maior parte das reservas mundiais de petróleo? Não, não. Dentro do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos fazem então uma escalada de pressão contra a invasão iraquiana do Kuwait no ano de 1990, culminando com a autorização para o uso da força pelo Conselho de Segurança da ONU, autorização do Conselho de Segurança da ONU para o uso da força para a retirada das tropas iraquianas do Kuwait em 1991, Guerra do Golfo, vencida pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. Eu coloquei coalizão entre aspas porque, óbvio, é uma vitória americana, era a maior parte das forças armadas em luta contra o Iraque e é o principal interesse mundial envolvido nesse conflito. O Iraque se rende incondicionalmente e vejam, os problemas que o Iraque gerou para os Estados Unidos a partir deste episódio de 1990 são tolhidos a partir de então, através da pressão americana que vence o conflito e impõe todas as condições para cessar as hostilidades, entre as quais proibir o Iraque de exportar petróleo, desmobilizar as forças militares iraquianas, para que o Iraque não reproduzisse este episódio de 1990, prejudicando os fluxos mundiais de petróleo, tá certo? Vejam, entretanto, a geopolítica americana, ainda no primado da geopolítica, vai preservar a presidência de Saddam Hussein. O Iraque está dividido desse jeito em termos histórico-culturais, em termos territoriais. Ao norte, a maior parte da população é de curdos. Né? Nestas áreas pouco povoadas, nós encontramos sunitas. Nestas áreas, com uma certa concentração, né, nós encontramos xiitas. É a área mais
mais populosa do Iraque. Os xiitas compõem 60% da população iraquiana e o presidente Saddam Hussein é do grupo dos sunitas. Não há canais políticos legítimos e eficientes entre estes grupos e, portanto, a leitura americana muito adequada em 1991 é que, com o Saddam Hussein, nós temos a possibilidade de manutenção da unidade político-territorial. Sem o Saddam Hussein, o país mergulha em guerra civil. Daí a manutenção da presidência do Saddam Hussein para que o país mantivesse a sua unidade político-territorial, não mergulhasse em uma insustentável, imprevisível guerra civil, né? E ao mesmo tempo o presidente Saddam Hussein estaria com as suas asas cortadas pela desmobilização militar e pela proibição das exportações de petróleo. Uma última coisa que mostra esse primado da geopolítica ainda. Vejam vocês, os Estados Unidos são os maiores importadores de petróleo mundiais nos anos 1990, e com esta decisão de proibição de o Iraque exportar petróleo, os Estados Unidos não ficariam prejudicados com menores compras de petróleo, com o aumento de preço do petróleo? Não. Isso está dado aqui na prática. Olha, eu coloquei o gráfico para vocês com a manutenção dos preços baixos do petróleo nos anos 1990. Havia uma expectativa por parte dos Estados Unidos de que, mesmo com a retirada do Iraque do comércio mundial do petróleo, os outros países produtores poderiam suprir esta falta e haver a manutenção dos preços baixos do combustível no mercado internacional. E isto é o que realmente aconteceu e, portanto, os Estados Unidos eliminaram o seu adversário regional, agora Iraque, e sem prejuízos às suas necessidades econômicas de importação de petróleo. Agora vejam, será que os interesses da indústria de armamentos foram contemplados nesse contexto? Sim, foram. Né? Os Estados Unidos compraram muitos armamentos da Boeing, da McDonnell Douglas e assim por diante, tá legal? E da indústria do petróleo? Ora, também, que passa a atuar na exploração de petróleo iraquiana mais facilmente. Do lobby israelense, o Saddam Hussein era um adversário confesso do governo de Israel e também é contemplado. Agora vejam, todos esses interesses são contemplados, mas dentro de um apontamento de validade para as necessidades estratégicas de longo prazo dos Estados Unidos. Isso vai começar a ser revertido a partir dos anos 2000, quando agora eu coloquei aqui para vocês o primado do lobby do petróleo, do lobby israelense, do lobby da indústria de armamentos. Isso se dá mais claramente a partir de 2001, os episódios do 11 de setembro, o início da chamada Guerra ao Terror, concomitantemente a qual os Estados Unidos elegem o chamado eixo do mal. Vejam as expressões, gente, que remetem ao patético, né? Que remetem ao risível, né? Guerra ao Terror é o nome de um filme de terror da sessão da tarde, tá certo? Eixo do mal, né? Parece alguma expressão egressa da série Guerra nas Estrelas, tá certo? Né? Mas são formas de fazer política dentro de um contexto que viria a ser a nossa atual cultura da lacração. Dentro do contexto de guerra ao terror, os Estados Unidos já viabilizam um ataque contra o território do Afeganistão já em 2001, culminando com a queda do governo talibã sob a acusação dele sustentar terrorismo internacional. Derrubou o governo talibã, levou o território afegão a partir da derrubada do governo talibã? Não levou, porque o grupo Talibã continuou exercendo controle sobre as áreas interiores do Afeganistão, controlando a produção de papoula e refino em heroína para tráfico internacional de drogas. Além disto, os mulás, né, os religiosos sunitas, né, têm controle sobre a população, têm acesso e controle sobre as populações interiores do Afeganistão, lembrando que ainda hoje mais de 75% da população afegã é camponesa, e ainda mais nestas áreas interiores continuaram os grupos da Al-Qaeda, células da Al-Qaeda do terrorismo islâmico. Então parece que essa guerra ao terror não está funcionando muito bem para o objetivo declarado de conter o terrorismo internacional mundial. Está funcionando, entretanto, bastante bem para quem? Para a indústria do petróleo? Sim. Para a indústria de armamentos? Sim, com certeza.
Ainda mais, em 2003, continuando a guerra ao terror, o primeiro país da lista do Eixo do Mal. Vejam, o Afeganistão não entrou nessa lista porque o ataque ao Afeganistão foi feito antes de se cunhar essa expressão patética Eixo do Mal. Em 2003 vem o ataque ao Iraque, né? Então uma nova guerra depois da guerra de 1991. E agora, nesta guerra, há derrubada do presidente Saddam Hussein. Lembra por que não houve a derrubada em 1991? Ora, o temor de o Iraque mergulhar em guerra civil, tá certo? E o que vai acontecer com o Iraque a partir de 2003? Guerra civil. Além disso, o fortalecimento do xiismo. Na nova estrutura política parlamentar organizada no Iraque depois da queda do presidente Saddam Hussein, os xiitas passaram a ter direitos políticos de voto e de elegibilidade, e são a maioria da população, fortalecendo o xiismo político no território iraquiano. Tão lembrados da guerra Irã-Iraque, o temor americano era o crescimento do xiismo político anti-americano e, de repente, no próprio território iraquiano agora, há o crescimento do xiismo político a partir da ação dos Estados Unidos de guerra do Iraque e derrubada do presidente Saddam Hussein. Última coisa, o Iraque até 2002 era um país com um governo que tinha controle sobre o seu território. A partir do contexto de queda do Saddam Hussein e avanço do conflito civil no território iraquiano, as células terroristas da Al-Qaeda se espalham sobre o território iraquiano também. E cadê a guerra ao terror, hein? Cadê a guerra ao terror? As células terroristas se espalham no território iraquiano e no Iraque uma dissidência da Al-Qaeda vira Estado Islâmico. Ainda mais nos anos 2000, virado para os anos 2010, nós temos o fortalecimento do Irã. Eu coloquei aqui no mapinha, espero que dê para ver mais ou menos. Aqui está o Irã verdinho, de maioria de população xiita, de governo confessional muçulmano xiita. Mas o Irã é ladeado por o Afeganistão do Talibã sunita, anti-iraniano, portanto. Nós encontramos também o Iraque do presidente Saddam Hussein, o presidente Saddam Hussein que é do grupo dos sunitas anti-iraniano, e lembrando da guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988. Mas o que aconteceu com esses dois governos? O Talibã caiu em 2001, tá certo? E o governo do Saddam Hussein foi derrubado em 2003, eliminando os adversários sunitas do governo iraniano. E, se vocês estão lembrados, o Irã terminou a guerra Irã-Iraque enfraquecido pelos 8 anos de guerra e ainda exportando seu principal produto, o petróleo, com preços muito baixos. Mas agora nós estamos nos anos 2000, começou o super ciclo das commodities. Não apenas o Irã não tem mais adversários regionais, como o Irã exporta o seu principal produto, petróleo, a preços cada vez mais altos, reorganizando a sua economia e voltando a se manifestar como uma potência regional, aumentando então as tensões no cenário regional e no cenário internacional mundial. No cenário regional, por quê? Nós encontramos aqui o Irã xiita, que volta a ser potência regional, rivalizando com a Arábia Saudita, o governo confessional sunita, potências competitivas na Ásia Ocidental, tá certo? Mas isso tem uma ligação com o cenário da geopolítica mundial. O Irã tem crescente alinhamento com a Rússia e com a China, e a Arábia Saudita tem alinhamento com os Estados Unidos. O que essa bandeira de Israel está fazendo aqui? Bom, primeiro, a gente já viu o lobby israelense, tá certo? Mas além disso, o Irã, para se defender de uma eventual agressão dos Estados Unidos, passa a desenvolver um programa nuclear que ele alega é para fins pacíficos, mas obviamente não é. É para o desenvolvimento de armas de destruição em massa nucleares que não se prestam a um caráter ofensivo. Precisamos entender o contexto geopolítico. Trata-se de um caráter defensivo contra as ameaças americanas. Dá uma olhadinha aqui novamente no nosso slide anterior. Faz parte do chamado Eixo do Mal. O Iraque, que foi atacado pelos Estados Unidos. O Afeganistão nem entrou no Eixo do Mal e já foi atacado pelos Estados Unidos. Mas por que a Coreia do Norte não foi atacada pelos Estados Unidos? Ora, tem um programa nuclear e tem armas de destruição em massa nucleares. Gente, por favor, em uma guerra, Estados Unidos e Coreia do Norte, não apenas os Estados Unidos venceriam, eles poderiam rebobinar a guerra e começar de novo e venceriam 100 ou 200 vezes, tudo bem?
mas o custo para os Estados Unidos de vitória em uma guerra contra um país sem armas de destruição em massa nucleares é muito menor do que se o país tem estas armas. É o caso da Coreia do Norte, que ensinou esta lição, portanto, ao Irã, desenvolvendo seu programa nuclear de defesa contra as pressões dos Estados Unidos, onde aí entra novamente Israel na geopolítica regional e no lobby israelense no Congresso americano, porque Israel é a única reconhecida potência nuclear da região e o país que nunca declarou as suas armas nucleares. Todos reconhecem que Israel tem armas nucleares, mas Israel nunca reconheceu isso, tá legal? Mas Israel não quer que outro país, em especial um adversário regional, desenvolva essas armas. Isto aumenta a agressividade dos Estados Unidos contra o Irã e, consequentemente, aumenta as tensões regionais com a Arábia Saudita e as tensões mundiais em relação à China e à Rússia, tá legal? E, finalmente, avançando para anos 2010, 2020, em 2021, os Estados Unidos fazem a sua patética retirada de tropas, né? Daquele moinho de moer impérios, né, chamado Afeganistão. Moeu o Império Britânico, moeu a União Soviética e moeu em 2 décadas os Estados Unidos, que retiram então as suas tropas e o Talibã volta ao poder no Afeganistão. Opa, vocês podem estar pensando, mas e o petróleo da Ásia Central, que é tão importante para os Estados Unidos? Erramos o tempo verbal, que era tão importante para os Estados Unidos, porque lá, quando aconteceu a guerra em 2001, os Estados Unidos ainda eram os maiores importadores mundiais de petróleo. Aqui, em 2021, os Estados Unidos são exportadores de combustíveis através da indústria do xisto e, portanto, não é mais de um interesse tão imediato, essencial na indústria do petróleo, o avanço sobre essas regiões da Ásia Central. Então vejam, quando nós temos o primado da geopolítica pelos Estados Unidos e voltando lá no passado, na Segunda Guerra Mundial, nas ações da geopolítica americana durante a Guerra Fria, grosso modo, essas ações durante a Guerra Fria, nós temos uma eficiência maior da maior potência econômica e militar do mundo nas suas ações políticas internacionais. A partir do século XXI, parece ter havido uma simetria de poder, com o avanço do poder dentro da estrutura política dos Estados Unidos, do lobby de armamentos, do lobby israelense, do lobby das empresas de petróleo, fazendo com que a ação dos Estados Unidos contemple imediatamente esses interesses, mas seja aparentemente contraditória e coloque em risco as próprias necessidades dos Estados Unidos nessas regiões. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês, uma espécie de um ensaio acerca da ação dos Estados Unidos nessas regiões e das contradições que ele produz principalmente no século XXI. É um assunto bastante complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, é só me acessar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.